Nosso Deus e Pai, eis aqui o Teu servo, o Teu Filho, Senhor. Nós oramos e pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua direção através do Teu Santo Espírito. Usa ele, ó Deus, como instrumento nas Tuas mãos, como ferramenta, Deus, para a pregação da Tua palavra. Prepare nossos corações ao Espírito Santo, de coração quebrantado, Senhor Deus, e aberto, possamos receber aquilo que o Senhor preparou para nós, aquilo que é necessário para nós ouvirmos, ó Pai. Pedimos a Tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor para todos. Amém. Glória a Deus. Bom estar aqui mais uma vez. Palavra do Senhor boa, fiel. Livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11. Conta a história de um rapaz chamado Gideão, o qual viveu uma experiência extraordinária na sua vida. Hoje de manhã eu estava em casa e estava pensando, meditando nessa palavra, pensando a respeito de mudanças. Talvez, irmãos, alguns de nós precisem passar por algumas mudanças. Talvez os nossos ministérios precisem passar por mudança. Talvez o meu ministério precise passar por uma mudança. Talvez a sua vida você precise passar por uma mudança. E eu estava em casa hoje pensando a respeito disso e pensando a respeito de algumas batalhas que eu tenho enfrentado. E nesses últimos dias eu tenho não me isolado, mas eu tenho me afastado um pouco, porque talvez até das pessoas, tenho me retirado um pouco mais, porque eu tenho precisado de uma resposta de Deus. E a melhor maneira, o melhor lugar para você ouvir Deus falar com você é quando você se encontra sozinho em silêncio. Porque enquanto você fica no meio da multidão, enquanto às vezes você fica no meio da tribulação, você fica no meio de muitas pessoas, no meio de muita gente, às vezes você não consegue perceber o simples trabalhar, o simples agir de Deus nas coisas. E Deus fala com você em qualquer lugar, em qualquer hora, mas quando você se encontra às vezes sozinho, como Jesus disse, vai para o seu quarto em secreto, fecha a porta e fala lá com o seu pai, que o seu pai que está em secreto vai te ouvir. O cristão às vezes ele precisa saber que existem momentos que ele precisa ficar sozinho, para ele ter um particular entre ele e Deus. Que ele precisa ficar sozinho porque ele precisa ter um momento de mais intimidade entre ele e Deus. Nós, como os cristãos, temos que aprender a viver momentos particulares entre nós e Deus. Às vezes a gente é cristão e a gente vive muito baseado nas experiências que os outros nos contam, que as coisas que as pessoas nos contam, e é legal ouvir as coisas boas que Deus faz na vida das pessoas, é legal ouvir e saber que Deus trabalhou e fez um milagre na vida do meu irmão, é bom saber que Deus tocou na vida dele, que Deus ajudou ele, sustentou ele, fortaleceu ele, isso é muito bacana. Mas eu preciso aprender a viver momentos ímpares com Deus. Eu preciso aprender a viver momentos tão particulares entre eu e Deus, que não tem espaço para a visão de ninguém, para a opinião de ninguém, para o palpite de ninguém. Eu preciso aprender a viver momentos tão íntimos com Deus e tão particulares com Deus, ao ponto de Deus me revelar coisas profundas e escondidas que eu ainda não conheço. Às vezes nós nos contentamos e vivemos a nossa vida de experiências dos outros. Nós nos alimentamos de experiências que os outros nos contam, não sabe? Nós nos fortalecemos mais com a experiência dos outros. Amado, é bom que eu me fortaleça com as minhas experiências
experiências com Deus. É bom que eu me fortaleça com os meus momentos de intimidade com Deus. É bom, sabe, que eu cresça na graça e no conhecimento de coisas profundas que Deus revelou no meu coração. Essa semana a gente estava em casa e eu fiquei meio resfriado, tomei uma chuva um dia aí e fiquei meio de molho essa semana em casa. Aí tô lá de manhã lá em casa, daí a Rosana falou assim, você vai ligar o som? Eu falei, preciso ouvir alguém mais inteligente do que eu. Aí eu corri lá no YouTube, coloquei uma mensagem lá de um pastor, comecei a ouvir. A hora que ele leu o versículo, eu nem sei o que ele terminou de pregar, irmão. A hora que ele leu o primeiro versículo, eu falei, Deus, por que eu não vi isso antes? O que ele pregou? Sei lá o que ele pregou. Mas foi tão profundo que Deus falou comigo que eu saí correndo, fui no quarto, catei a agenda. Eu preciso anotar o que Deus falou comigo. Porque, irmãos, às vezes a gente, se alimenta daquilo que Deus trouxe através do outro. Mas tem que ter o papo comigo. Tem que ter aquela conversa comigo. Eu gosto de ouvir bons pregadores, boas mensagens, mas só isso não me satisfaz. Tem que ter a minha revelação, Pai. O Senhor deu doce para o outro, mas cadê o meu pudim? Cadê o meu doce? Cadê aquilo que o Senhor vai falar em particular comigo? E às vezes, irmãos, a gente vive a nossa vida e a gente se contenta em viver, nutrido pela experiência dos outros. Não se contente com isso. Deseje, anseie mais do que tudo viver a sua experiência com Deus, o seu momento, o seu particular, a sua intimidade com Deus. Anseie mais do que tudo você viver o seu profundo e o seu escondido com Deus, aquilo que você vive lá e fala, nossa, isso meu pai falou comigo. O que Deus falou com ele foi legal, mas isso aqui o pai falou comigo. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Esses últimos dias, Deus tem me dado lá uma série de mensagens, umas palavras, falando a respeito dos povos, falando a respeito das nações a quais Israel guerreou, as nações a quais Israel enfrentou guerras e guerreou e combateu com elas. E não é a mensagem de hoje, mas eu vou só comentar um pouco aqui. Todas as nações que Israel lutou, que Israel guerreou, de alguma forma Israel tinha algum tipo de parentesco com ela, de alguma forma Israel tinha algum tipo de vínculo familiar com ela. Pastor, mas o que isso tem a ver? Irmãos, uma família não começa do nada. Uma família não nasce assim do nada. E os homens do passado constituíram filhos, constituíram famílias. E muitas vezes essas famílias cresceram e não foram educadas no caminho de Deus. Famílias, por exemplo, como o de Esaú, que depois virou a nação de Edom. A família de Esaú se tornaram homens guerreiros, a Bíblia diz, porém homens guerreiros e idólatras. Olha, o irmão de Jacó, o cara que estava ali junto com ele, nação guerreira e idólatra, coisa séria. A Bíblia conta a história dos amonitas e dos medianitas. A Bíblia conta a história de muitas e muitas nações, e todas elas tinham parentesco com o povo de Deus. Irmãos, tem coisas que a gente faz que vão ficar marcados na nossa história. Tem coisas que vão ficar na nossa história e um dia elas vão aparecer na nossa frente e a gente vai precisar resolver aquele assunto. Tem coisas que a gente vai conseguir passar por cima e tem coisas que um dia vai ser puxado da gaveta de notas e falar, tem uma nota sua aqui, tem um probleminha seu aqui que tem que ser resolvido, e aí? Tem uma história sua que ficou pendente para trás aqui, tem uma história de falta de perdão sua guardada na gaveta aqui, que agora está guerreando contra você. E aí, como é que vamos fazer? Tem uma história sua aqui, de injustiça. Olha aí. Só que agora o injusto está guerreando contra você. E aí, o que você vai fazer agora?
Irmãos, é muito sério as coisas que nós fazemos, as coisas que nós vivemos nessa vida, e às vezes a gente acha que dá para passar por cima, não dá. Viva os seus momentos particulares com Deus, deixa Deus moldar a sua vida de uma forma, de um jeito, em que você não deixe história para trás, em que você viva a sua vida de uma forma que amanhã, quando for puxada a sua gaveta de nota, ela esteja vazia, e não tenha nenhuma história de falta de perdão, de desonestidade, nenhuma história de injustiça, nenhuma história de pecado amarrado lá atrás, porque aquilo ali vai se levantar como uma nação e vai fazer guerra contra você amanhã. Aquilo ali vai se levantar e vai fazer combate contra você amanhã. Então evite tudo aquilo que vai te trazer dor no dia de amanhã. Amém? Juízes capítulo 6. Vou voltar aqui para a mensagem de novo aqui, senão daqui a pouco nós já estamos correndo lá, né? E já se perdemos aqui. Capítulo 6, versículo 11. Alguns de nós talvez precisem enfrentar mudanças na sua vida. Então veio o anjo do Senhor e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás, o Abiezita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. E disse Gideão: por favor, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E de onde estão os seus milagres que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. E o Senhor se voltou para ele e disse: vai nessa tua força e livra a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei? Glória a Deus. A história desse cara aqui chamado Gideão é uma história bacana, porque ele viveu uma das experiências grandiosas da Bíblia Sagrada. Se você pode olhar a Bíblia de capa a capa, está cheio de histórias grandiosas e pessoas que viveram histórias grandiosas. E esse cara chamado Gideão, ele conseguiu pôr o nome dele na história, como um cara que viveu uma história grandiosa com Deus. Um dia vai passar o nosso tempo, vai passar a nossa geração, mas um dia nós seremos lembrados. Um dia vão falar a nosso respeito, um dia vão nos citar em algum lugar. E Deus nos abençoe que quando falarem o nosso nome, quando formos lembrados, que sejamos lembrados porque vivemos histórias grandiosas com Deus. Que sejamos lembrados porque vivemos histórias marcantes com Deus, histórias que abalaram não só a nossa estrutura, mas como abalaram as estruturas de outras pessoas. Gideão, um dia ele estava lá sentado lá, ou seja, de pé, sentado, encolhido, porque o lagar era geralmente um buraco que eles faziam na pedra, e ali eles andavam dentro daquele buraco amassando a uva para tirar o vinho. Aquele lugar não era um lugar propício para se malhar, para se bater o trigo. Mas Gideão estava lá fazendo isso escondido, porque o povo estava sendo oprimido pelos midianitas. E o lugar que Gideão encontrou para malhar o trigo, para conseguir alimento, foi dentro lá daquele lagar. Irmãos, às vezes a gente começa a ser oprimido pelas circunstâncias, às vezes a gente começa a ser afrontado e ser encurralado, colocado contra a parede por causa das circunstâncias que nós estamos vivendo. Só que na verdade o que Gideão precisava? Ele precisava do trigo? Sim, ele precisava, mas ele precisava muito mais, era ser liberto da opressão do inimigo do que malhar o trigo. Porque o quanto aquele homem conseguir malhar de trigo lá dentro daquele lagar por dia? 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos de trigo? Você acha que ele ia conseguir alimentar a sua nação com 5 quilos de trigo? Você acha que ele ia conseguir cuidar de toda a sua família, de todo o seu povo com um pouco de trigo? Ele não ia. Só que Gideão, irmãos, Gideão, ele estava vivendo um momento onde ele começou a querer achar a solução para o problema que ele estava enfrentando. Ele estava sendo afrontado, então ele encontrou uma solução: malhar o trigo no lagar.
Irmãos, às vezes você começa a ser afrontado, o inimigo começa até a pôr o dedo no seu nariz, de alguma forma se levanta e começa a querer te afrontar. Ao invés de muitas vezes você combater o inimigo, se colocar em oração e falar: olha aqui, Satanás, você quer briga, você vai ter briga. Você quer guerra, você vai ter guerra. Você quer guerra, você vai ter guerra. Nem que eu saia daqui vertendo sangue, mas é guerra, você vai ter guerra. Amado, não tente arrumar uma solução para conviver com o problema. Não tente arrumar um lagar para você malhar seu trigo, porque com 1 quilo de trigo você não vai sustentar a sua casa, você não vai sustentar a sua nação. Então não tente ficar arrumando um jeito para conviver com o problema. Não arrume jeito para conviver com o problema. Arrume um jeito de combater o problema. Às vezes nós queremos ficar arrumando um lagar para a gente pisar o nosso trigo, para a gente malhar o nosso 1 quilinho de trigo, para continuar convivendo com o midianita lá fora, convivendo com o problema lá fora. Eu não preciso de um lagar para malhar meu trigo. Eu preciso aprender a como combater o inimigo e colocar ele por terra. Eu preciso aprender a combater o problema que hoje está me sufocando, que hoje está me incomodando. Eu preciso aprender a como guerrear contra o meu adversário, combater o meu inimigo de uma forma que eu neutralize a ação dele dentro da minha casa. Eu preciso tomar uma atitude contra aquilo que eu estou vivendo. Não arrumar um lagar para malhar meu trigo. Porque enquanto eu sair procurando um lagar escondido no meio do mato, eu vou ficar malhando o meu 1 quilo de trigo. Eu não vou conseguir alimentar minha nação, a minha casa. Eu não vou conseguir sustentar meu povo. E vou continuar aprendendo a conviver com o problema. Deus não nos ensina a conviver com o problema. Mas Jesus disse, olha, foi falado aqui: tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Eu te ajudo. Eu te sustento com a minha destra fiel. Deus não está dizendo: olha, vem cá, eu vou dar uma bengala para você, e você se escora nela e vai se acostumando a viver com esse sofrimento aí dentro da sua casa. Vem cá, eu vou te dar essa bengala não está, deixa eu arrumar uma muleta maior para você então, para você agora conseguir se escorar e conviver com esse problema aí dentro da sua casa. Pelo contrário, ó bichinho de Jacó, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Eu sou o teu Deus. Amados, Gideão, ele foi um cara que viveu uma experiência maravilhosa. E quando o anjo chegou para ele e falou: o Senhor é contigo, ele falou: Deus é comigo? Por que me está sobrevivendo todas essas coisas? Olha quanto sofrimento a gente está passando. Deus é comigo? Gideão havia achado um jeito de arrumar o seu alimento, malhando o trigo no lagar. O que Deus tinha para ele era muito mais do que ele podia conseguir ali naquele lagar. Amados, não se contente em conviver com o problema. Aprenda com Deus a como passar por cima dele. Não se contente, meu amado, em ficar carregando a dor e o sofrimento. Aprenda com Deus a como passar por cima disso e alcançar a sua vitória no nome de Jesus. Deus virou para Gideão. Você continua lendo a história, e Deus falou para ele: vai lá, Gideão, chama todos os homens bons, preparados para a guerra. 32 mil homens se juntaram a Gideão. Aí Deus virou para ele e falou: olha, tem muita gente, se vocês ganharem a guerra, vocês vão falar que vocês ganharam pelo braço de vocês, e a glória aqui é minha. Manda o covarde e os medrosos embora. 22 mil foi embora, ficou 10 mil. Vai ver que Gideão olhou: 10 mil, pô, dá até uma turma boa, dá para guerrear ainda. Aí Deus falou: manda esses 10 mil ir lá no ribeiro e beber água, e eu vou separar aqueles que vão para a guerra. Aí chegou lá, teve uns que abaixou o nariz na água e começou a beber, outros pegaram a água com a mão e trouxeram até a boca, beberam. Aí Deus falou: separa quem pegou a água com a mão. 300 para um lado, opa, 9.700 para o outro. Ele olhou: 9.700 dá para guerrear. Deus: não, manda os 9.700 embora, fica só com os 300. Está aí o seu exército, Gideão. Irmão, Gideão, ele passou a vida toda arrumando um jeito para viver com o problema. Aí agora Deus coloca um exército de 300 homens na mão dele e fala assim: agora eu vou mostrar para você, Gideão, o meu jeito de fazer as coisas, a minha maneira de fazer as coisas. E quando chegou de madrugada no acampamento dos midianitas, onde todos os homens estavam ali, acenderam tochas e tocaram trombetas os 300. Os midianitas se apavoraram, ficaram com medo e arrancaram a espada, e um começou a matar o
exército de Gideão, nem a espada precisou tirar, nem a espada precisou desembainhar. Você sabe por quê, irmãos? Porque do jeito de Deus as coisas são diferentes. Do jeito de Deus as coisas acontecem de maneiras diferentes. Só que alguns de nós vão precisar passar por mudanças. Alguns de nós vão precisar enfrentar mudanças de comportamento, de atitude, mudanças, irmãos, na maneira de crer, na maneira de viver, na maneira de ser. Talvez os nossos ministérios, talvez o meu ministério precise passar por uma mudança, porque talvez eu esteja precisando, irmãos, aprender a guerrear mais do jeito de Deus do que do meu jeito. Talvez eu esteja precisando fazer as coisas mais do jeito de Deus do que do meu jeito. Porque senão daqui a pouco, irmãos, eu começo a me acostumar a conviver com o problema e vou achar, poxa, esse lagar está pequeno, deixa eu arrumar um lagar um pouco maior. Aí agora não está, deixa eu arrumar um lagar um pouco maior. O problema continua lá fora. E eu ainda continuo malhando o meu 1 quilo de trigo aqui, achando que vou sustentar a minha nação com 1 quilo de trigo. Eu não vou. Você não vai salvar a sua casa com 1 quilo de trigo. Você vai salvar a sua casa guerreando do jeito de Deus. Você não vai sustentar a sua nação com 1 quilo de trigo. Você vai sustentar a sua nação fazendo as coisas do jeito de Deus. Deus, ele trouxe liberdade para o povo de Israel naquele dia. Deus trouxe livramento, Deus trouxe salvação, Deus trouxe alegria novamente para aquele povo naquele dia. Porque Gideão, ele conseguiu entender algo que eu e você às vezes a gente não entende, que é ouvir o que Deus está falando conosco. Gideão estava lá sozinho, malhando trigo, debaixo do carvalho. De repente chegou o anjo. Deus é contigo, varão. Deus é comigo? Olha, adoro meu sofrimento, fala que Deus é comigo. Onde é que está Deus? Às vezes, amado, parece que Deus esqueceu de você. Ele não esqueceu. Às vezes parece que Deus te abandonou. Ele não te abandonou. Às vezes parece que você está sozinho. Você não está sozinho. Esses dias atrás eu passei por uma tristeza. Não morreu ninguém. Mas eu me decepcionei tanto com uma coisa. Eu havia feito um serviço para uma pessoa e a pessoa não gostou. Cara, aquilo doeu em mim. Até chorar eu chorei. Aí você vai dizer, mas pastor, era só um serviço, você fez. Não gostou, paciência. Irmãos, mas aquilo ali me fez entender o quanto eu preciso melhorar no que eu faço. Aquilo me fez entender o quanto eu preciso melhorar naquilo que eu uso para levar sustento para minha casa. Aquilo me fez ver o quanto eu preciso crescer para poder ser ainda melhor. Às vezes, irmãos, a gente quer alcançar coisas que a gente não tem condição de ter. Às vezes a gente deseja coisas que a gente não está com condições de carregar. Você precisa melhorar mais. Você queria que o seu ministério se desenvolvesse mais. Então você precisa melhorar mais. O seu nível precisa subir um pouco mais. Você precisa melhorar um pouco mais. E quando eu me decepcionei com aquela situação, eu chorei até. A Rosana falou, puxa, nossa, mas passou, já foi. Falei, não, foi, mas isso aí vai ficar marcado na minha história, vai ficar gravado lá, toda vez que eu lembrar. Eu fiz um serviço lá, a pessoa não gostou. Você vai ficar se culpando? Não, eu não estou me culpando pelo que passou. Só que eu não me esqueço dos erros que eu tive. Porque se eu me esquecer, eu corro o risco de voltar e errar de novo. Eu não estou me culpando mais pelo erro que passou. Só que eu sei que se eu não vigiar, eu erro de novo. E outra pessoa também não vai gostar. Irmãos, se a gente não começar a mudar, se a gente como homem, como mulher de Deus, como povo de Deus não começar a mudar, a gente vai começar a se acostumar a fazer as coisas do mesmo jeito. E se a gente começar a se acostumar a fazer as coisas do mesmo jeito, daqui a pouco a gente vai estar acostumado a conviver com o erro. Daqui a pouco a gente vai estar acostumado a conviver com a doença, com a miséria, com a destruição, com a desgraça, com a morte. Daqui a pouco a gente se acostuma em conviver com o vício, com a destruição no nosso lar. Daqui a pouco a gente começa a se acostumar a conviver com tudo aquilo que não presta.
Não, porque eu achei um lagar agora aqui para me malhar meu trigo, então tá dando para me viver. Ei, acorda. Esse 1 quilo de trigo não vai sustentar a sua nação. Esse 1 quilo de trigo não vai sustentar a sua casa. Esse 1 quilo de trigo não vai resolver, não vai salvar a sua família, não vai libertar a sua casa. Então precisa haver uma mudança de comportamento. E a gente precisa aprender a mudar. Gideão é um cara que viveu uma experiência maravilhosa. Gideão, ele viveu uma experiência única com Deus. Ele colocou o nome dele na história, porque ele foi protagonista da libertação desse povo aqui. Coloca seu nome na história como aquela pessoa que lutou do jeito de Deus e a salvação entrou na casa. Faz as coisas do jeito de Deus para que fique seu nome na história. Deus alcançou a libertação lá no meu trabalho, entrou lá e salvou aquelas pessoas através de mim. Às vezes a gente se acostuma a conviver com as coisas do jeito que está. Se acostuma a malhar o trigo no lagar e achar que tá bom. Não tá. Tem mais de Deus para nós. Tem mais de Deus para sua casa. Tem mais de Deus para sua família. Decepções você vai ter. Tristeza você vai passar. Não vai ter como você escapar disso não. Mas não se esqueça o porquê que você se entristeceu. Não se esqueça por que você se decepcionou. Porque se você se esquecer, você vai se decepcionar de novo com aquela mesma coisa. Não se esqueça o porquê que você caiu. Não é para você ficar chorando porque você caiu. Não, não. Aquele que está em pé, cai, levanta. É hora de levantar a cabeça. Eu caí ali porque eu fiz o que eu não devia. Então eu não vou me esquecer disso não. Eu vou me lembrar que eu errei, que eu falhei. E eu vou usar isso aqui agora para que eu possa me consertar de agora para frente. Talvez nós precisemos enfrentar e passar por mudanças. Mudanças. Mudanças de caráter, de atitude, de comportamento. Mudanças para vivermos mais momentos particulares com Deus. Mudanças para vivermos momentos mais íntimos com Deus. Talvez precisemos passar por mudanças. Porque senão a gente vai passar a nossa vida toda acostumado a viver com os midianitas, a viver do mesmo jeito, a ficar do mesmo jeito. A gente vai se acostumar a conviver com aquilo. E vai passar os anos, vai achar, não, tá bom assim. Tá bom? Não, tá bom, eu tô... Como é que você tá? Não, eu tô levando, eu tô conseguindo, tô caminhando. Mas o mesmo problema de 10 anos atrás, ele continua. A mesma dificuldade de anos atrás, ela continua. Mas não vai se resolver nunca isso aí. Não, veja bem, isso aqui é meu espinho na carne, como tinha Paulo. Deus me deu essa cruz para carregar, chamada marido, chamada esposa, né? Amado, não se acostume. Não se acostume com o que você está vivendo. Tem mais de Deus para você. Tem mais de Deus para cada um de nós. Então não procure um lagar para você malhar só 1 quilo de trigo, porque você não vai sustentar seu ministério com 1 quilo de trigo. Você precisa de campos e mais campos de trigo plantado para alimentar uma multidão. Sabe, 1 quilinho de trigo você não vai sustentar sua casa, você não vai salvar sua família. Você precisa de muito mais de Deus dentro do seu lar, dentro do seu ambiente, dentro da sua vida. Viva momentos particulares com Deus, ímpares com Deus, momentos íntimos com Deus. Amém? Que Deus possa trabalhar no nosso coração e nos ensinar, assim como Deus ensinou a Gideão, a como é que ele iria alcançar a sua vitória, a como é que ele iria alcançar a sua graça. Que Deus nos ensine a como é que nós vamos agir. Oh Deus, cremos no Senhor, Pai. Cremos na força do Teu poder. Sabemos que agindo o Senhor, ninguém impedirá, Pai. Sabemos que o Senhor é aquele que cuida de nós. Sabemos que o Senhor é aquele que nos sustenta, nos fortalece. Sabemos que o Senhor é aquele que nos capacita. Meu Deus, nós não queremos nos acostumar a malhar o trigo no lagar.
Nós não queremos nos acostumar, Senhor, a malhar o trigo no lagar, mas nós queremos aprender do Senhor a como alcançar libertação para a nossa casa, a como alcançarmos salvação para a nossa família, libertação para o nosso casamento, libertação para os nossos filhos. Meu Deus, nós queremos aprender do Senhor, assim como o Senhor ensinou a Gideão, que ele precisava de 300 homens para tocar trombeta e acender tochas, para que a salvação chegasse. O Senhor ensinou para Gideão que ele não precisava malhar o trigo no lagar, mas que ele precisava era se livrar do inimigo. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Oh, rebarabassuia. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a colocar um ponto final nessa dor. Nos ajuda a colocar um ponto final, meu Deus, nesse sofrimento, nessa angústia. Nos ajuda a colocar um ponto final, meu Pai, nesse exército inimigo que tem nos oprimido, que tem nos sufocado, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda. Nos sustenta com a tua destra fiel. Sustenta com a tua destra fiel, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Não se acostume a malhar o trigo no lagar. Isso foi um jeito que Gideão encontrou para conviver com o problema. Deus não quer que você encontre um jeito para conviver com o problema. Deus quer que você aprenda com Deus a superar o problema. Enquanto a gente ficar arrumando jeitinho, irmãos, para conviver com o sofrimento vai ficar ali. Enquanto a gente achar que dá para sustentar a nossa nação com 1 quilo de trigo, a nossa nação vai passar fome. Nosso ministério vai definhar, nosso ministério vai perecer. E quando eu falo ministério, não estou falando só de mim, do pastor Geraldo, não, que prega, não. Todo mundo aqui tem ministério. Todo mundo aqui tem família, não tem? Paulo, certa vez, faz uma saudação e diz: saúde ao irmão Arquipo e à igreja que está em sua casa. Quantas pessoas tinha lá? Sei lá, podia ser só o Arquipo, a mulher, o filho, uma filha, não sei. Ou o vizinho que ia lá também orar. Você tem uma igreja dentro da sua casa. Seu povo, sua nação. Você não vai alimentar seu povo, você não vai cuidar da sua nação com 1 quilo de trigo. Então para de ficar arrumando jeito para conviver com o problema. Aprenda com Deus. Aprenda com Deus a como fazer as coisas certas para alcançar a vitória. Amém?